Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Estamos então iniciando mais uma reflexão sobre os ensinos de Jesus, lembrando que você prepare aí a sua garrafinha com água, né? Vamos fazer aqui a prece e vamos mentalizar, né? A espiritualidade maior, trabalhadora do bem, o mais alto, rogando a Deus, Deus nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, rogando a Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora, rogando a eles o amparo da espiritualidade amiga do Grupo Espírita Mensageiros, que visite a nossa casa, o nosso lar, que renove as nossas energias físicas e espirituais, que possa também visitar os nossos entes queridos que residam em outras casas, em outras cidades, que eles possam ser beneficiados, rogando também o amparo, o carinho aos nossos entes queridos desencarnados, que eles sejam alcançados, recebam a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso carinho. Pedimos também para todos aqueles que se encontram adoentados, fragilizados, que tenham as suas dores aliviadas, as suas angústias amenizadas. Pedimos para todos aqueles que estão em tratamento na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira, nas unidades de pronto atendimento, públicas e privadas, que todos que lá estejam tenham suas dores amenizadas. Rogamos também a inspiração para toda a equipe de médicos, de enfermeiros e seus auxiliares. Rogamos também para todas as entidades assistenciais de nossa cidade, que cuidam da criança, do adolescente, das famílias, dos idosos. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Assim confiamos e assim será. Deus proverá na sua infinita bondade. No nosso encontro de hoje, queremos comentar página que está no livro Jesus no Lar, uma parte do prefácio do livro Jesus no Lar e um capítulo que foi trazido para nós pelo espírito de Neio Lúcio, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. O livro Jesus no Lar vai nos trazer histórias, orientações, parábolas que Jesus exortou na casa de Simão Pedro, durante aqueles 3 anos de ensinamentos em que o Mestre deixou-nos um tesouro incalculável. Então, esse livro abre-se com o prefácio de Emmanuel, em que ele vai nos dizer
que para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso político dos acontecimentos do mundo. Para muitos teólogos, o Cristo é objeto de estudo das letras sagradas. No entanto, para nós, estudantes da doutrina espírita, aprendizes, o Cristo avulta. Ele é o governador do planeta Terra e ele recebeu de Deus a tarefa, a missão de conduzir a toda essa humanidade que aqui vive no entendimento das leis divinas, né? Então, o Cristo, ele cresce para nós. Jesus, o Cristo, é o personagem principal do Novo Testamento. É o personagem principal de inúmeros livros que foram escritos, de inúmeros poemas que foram produzidos, de quadros, de pinturas e esculturas. O Cristo é o centro também de polêmicas muito grandes, mas ele é, para nós, o amigo incondicional das nossas vidas, mestre por excelência, mestre dos mestres, que nos trouxe a mais alta ciência, médico dos médicos, pois ele tem desde a profilaxia a toda terapêutica e tratamento para os problemas da alma e do corpo. O Cristo dominou tempestades, curou a muitos e, acima de tudo, deixou um faixo de luz, um caminho de retidão, e ele mesmo afirmou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Então Deus é o nosso Pai e Jesus é o seu filho mais velho, que teve toda uma evolução muito anterior à nossa criação. Ele é o irmão mais velho, o irmão mais sábio, o irmão mais experiente. E ele domina todas as coisas do nosso mundo. Então, percebendo a grandeza da sua mensagem, entendemos que o Cristo não é apenas o reformulador da civilização. Ele não é apenas o legislador da crença. Ele não é apenas o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres. Mas, acima de tudo, Jesus é o renovador das nossas vidas, de cada um que entra em contato com os seus ensinos. Porque há um momento em que você ouve falar de Jesus e você ainda não permitiu que ele entre em você. Quando os seus ensinos entram em você e começam a trabalhar o seu interior, é um outro processo. E o processo, ele vai se consolidando à medida que você consegue exprimir os ensinos do Cristo através da sua vida. Então, atingindo este ápice,
quando nós nos entregamos por amor a viver os ensinos do Cristo, nós transformamos a nossa vida e transformamos o ambiente do nosso lar em santuário celeste. E aos poucos, trabalhando, nós vamos também transformando o nosso ambiente de trabalho, a nossa vida de relação. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração se abre mais facilmente para o Divino Mestre. Jesus falou naquele tempo e continua falando conosco desde aquela época até o momento atual, através dos seus ensinos. No Antigo Testamento, há vários profetas que são médiuns que trouxeram uma orientação do mais alto, uma orientação do próprio Cristo, que presidiu estas revelações espirituais. E lá no livro do Evangelho, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 2, nós encontramos uma fala de Isaías, que o povo andava em trevas e viu uma grande luz. Viu uma grande luz. O livro de Isaías, ele tem uma peculiaridade. Ele faz várias profecias dos acontecimentos por que passaria Jesus. Isaías veio muito antes, centenas de anos antes da vinda do Cristo. E ele fala do Cristo como uma grande luz. Jesus é uma grande luz que vai vencendo as regiões das sombras. E a luz vai se ampliando. Antes de Jesus, nós tivemos os profetas do Antigo Testamento, que eram como relâmpagos, flashes. Mas com Jesus, a luz resplandece e tem uma constância. Paulo, apóstolo dos gentios, vai dizer numa de suas epístolas que éramos trevas, trevas de nós mesmos, trevas de ignorância, no sentido de desconhecimento, trevas de paixão, no sentido de que nos entregávamos às nossas imperfeições, trevas de vícios. E a luz foi se fazendo com Cristo, a luz da imortalidade. No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar sobre onde está escrita a lei divina, e a espiritualidade vai nos dizer que ela está escrita na consciência. Kardec vai perguntar também qual é o modelo e guia para a nossa humanidade, e a espiritualidade superior vai dizer que é Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos deu. E modelo este ao qual podemos aspirar. E na questão 628, Kardec vai perguntar se a verdade está escrita na consciência, por que existem os profetas, as revelações, né? Porque a verdade
nem sempre foi posta ao alcance de todos. E aí, a espiritualidade superior diz assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É necessário habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, ela cega. Uma grande luz colocada de pronto para nós pode nos cegar. Neste livro, Jesus no Lar, capítulo 25, nós encontramos que Jesus falou sobre a verdade e lá na casinha de Pedro, lá em Cafarnaum, descansando num dia de labuta, Pedro vai perguntar a Jesus: Senhor, que é a verdade? E Neio Lúcio vai nos dizer que Jesus responde a Pedro: a verdade total é luz divina total. A verdade total é luz divina total. Entretanto, o homem está longe de poder suportar-lhe a fulguração. Jesus diz esta frase e nota que Pedro fica pensativo. E aí Jesus, o divino amigo, o divino mestre, vai nos contar uma história, vai propor uma história. Ele vai dizer que numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, certo crente, infeliz, não obstante a sua cegueira, não obstante ele não enxergar, ele se sentia melhor de todos. Olha só, o orgulho, né? Vejamos o orgulho. E este devoto reclamava contra o ambiente mal cheiroso da caverna em que se achava. O ar, dizia ele, estava empestado e sufocava-o. E ele pedia uma porta libertadora que o conduzisse a um dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável, e perguntava aos céus, a Deus, por qual motivo era conservado ali, por qual motivo. Naquele insulamento doloroso, chorava e falava das suas aflições e exigências. Notando Deus que aquele filho formulava súplicas incessantes, Deus, compadecido, enviou-lhe a fé. Sim, Deus enviou-lhe a fé, a sublime virtude que falou para aquele devoto confiar no futuro e persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ali, e como se lhe aumentassem as lágrimas, Deus, o Todo-Poderoso, mandou-lhe uma segunda virtude. Mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, da imortalidade, buscando secar-lhe o pranto desesperado. E rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. É isso que a esperança nos fala para ter: calma,
resignação e fortaleza. O pobre devoto pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Então Deus, o Criador, mandou-lhe a caridade. A abnegada mensageira acariciou-o, alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o devoto continuasse gritando e revoltado, Deus, o Pai compassivo, enviou-lhe a verdade. E quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, de feridas, da cabeça aos pés. E aí ele percebeu, espantado, que ele mesmo era a origem da atmosfera intolerável em que vivia. E assim, impactado por aquela verdade, tremeu cambaleante. E a verdade abriu-lhe as portas da libertação. Mas ele, horrorizado de si mesmo e sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se, a purificar-se, a melhorar-se, ele fugiu, espavorido, em busca de outra furna, em busca de outra caverna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então foi-lhe revelado que era ele mesmo, porque ele foi incapaz de perceber. O seu orgulho, a sua arrogância, não o fizeram ver que ele era portador de chagas. E aí, Neio Lúcio nos conta que Jesus faz uma pausa e diz: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, enquanto amparados pela esperança, enquanto amparados pela caridade, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, 3 virtudes. Consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, escuros, dos quais possam continuar a cultivar a ilusão. Então, aprendemos com esta história nos trazida por Neio Lúcio, benfeitor espiritual, pela psicografia
abençoada de Francisco Cândido Xavier, importante lição para reflexão. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio renovar a nossa vida, renovar a moral do mundo, renovar a ética do mundo. Ele mesmo orientou: se a sua justiça não for superior à justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vejam só como nós temos a Cristo como nosso mestre, como nosso guia, como nosso salvador, temos que procurar seguir os seus ensinos e viver a sua mensagem. Gandhi, chamado a grande alma, quando ele formou-se advogado, há várias biografias sobre ele e um filme maravilhoso, né, que eu já assisti algumas vezes e quando posso assisto de novo, porque vale a pena. Quando ele formou-se recém-formado da Inglaterra e foi para a África do Sul e viu que havia lá o apartheid, uma discriminação entre os europeus colonizadores brancos e os negros lá, os africanos, e viu que eles eram tratados como cidadãos de segunda linha. Nesta época, Gandhi entrou em contato com os ensinos do Cristo. E tal foi a maravilha que ele sentiu, que ele chegou a dizer que se perdessem todos os livros do mundo e ficasse apenas o Sermão da Montanha de Jesus, nada estaria perdido. No entanto, Gandhi defrontou-se com os cristãos da época e viu que os cristãos não seguiam os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus nos falam do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos falam de fraternidade, de solidariedade, de inclusão e não de discriminação, de intolerância. Então, afastemos de nós todo sentimento de orgulho, de vaidade. Procuremos ver no outro as suas qualidades, benevolência. Tenhamos benevolência, boa vontade para com o outro. Procuremos ver no outro as suas qualidades, indulgência. E procuremos perdoar as ofensas, para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Nos orientou Jesus, que faz nascer o sol e descer a chuva sobre justos e injustos, sobre todos os seus filhos. Lembrando aqui a orientação de Madre Teresa de Calcutá. Ame as pessoas boas, porque as pessoas boas merecem o seu amor. E ame as pessoas ruins, porque as pessoas ruins
necessitam, precisam do seu amor. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame suas bênçãos sobre nós. Que Jesus possa nos abraçar e derramar as suas bênçãos, para que possamos prosseguir e perseverar no entendimento do seu evangelho, dos seus ensinamentos e na vivência de tudo aquilo que ele pregou, ensinou e viveu. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e com Jesus.